raramente eu acho que um filósofo, alguém que estude filosofia, deve ficar dando sugestões práticas de vida para os outros. Mas que eu não teria vergonha, nenhum pudor de dar, seria assim: desconfie de todos aqueles que, em nome de sua convicção e boa vontade, querem fazer o bem pela humanidade. Invariavelmente, quando líderes políticos e intelectuais disseram que conheciam o bem e poderiam fazer o bem da humanidade, invariavelmente, ou seja, não tem exceção, a consequência disso foi campos de extermínio, campos de concentração, guerras, ditaduras, assassinatos políticos. Nunca houve exemplo em contrário. Oi pessoal, começa agora o Quem Somos Nós, o Slow Talk para quem tem prazer em conhecer. Se você tiver interesse em ouvir as quase 200 conversas sobre a natureza humana, se é que existe alguma natureza humana, acesse direto o site quemsomosnós.com.br, baixe no podcast para ouvir quando você quiser e você ainda pode assistir pelo YouTube. Hoje a gente começa uma série sobre o movimento nas urnas de votação, bastante claro na política nacional e também internacional, que está surgindo uma nova direita que vem conquistando cada vez mais espaço e poder. Para falar sobre ela, o filósofo e professor de filosofia política, Eduardo Wolff. Quem é você? Eu sou Eduardo Wolff, eu fui convidado aqui para falar sobre o tema da nova direita, e isso é surpreendente e muito positivo ao mesmo tempo, porque mistura uma série de interesses intelectuais meus. De um lado, eu venho de uma formação em filosofia, mas não em filosofia política contemporânea. Minha formação em filosofia é na filosofia antiga. Eu estudo Aristóteles, meu trabalho é sobre a ética anicômaca de Aristóteles, que é um tema inaugural, é um tema de origem, digamos assim, de muitas das reflexões em filosofia política e em ética, mesmo para os estudos contemporâneos, mas não é um tema diretamente relacionado a isso. De outra parte, eu escrevo bastante para a imprensa, eu me interesso muito pelos temas contemporâneos, pelos temas da confecção, digamos assim, das novas configurações da nossa sociedade, e em parte eu acho que isso está conectado com os estudos de filosofia em geral, mas também com os estudos de filosofia que a gente chama de filosofia prática, né, da ética, lá do mundo antigo, mas, sobretudo, me vejo forçado, até pelos interesses mais amplos dos leitores, a tratar de temas mais contemporâneos. E, nesse sentido, eu tenho me dedicado nos últimos anos a escrever bastante sobre as tradições ditas liberal e conservadora, com um recorte muito específico que diz respeito ao mundo anglo-saxão, as tradições do mundo britânico e do mundo americano. E como a gente vai ver possivelmente na conversa, a gente vai ver aqui, a gente vai falar bastante disso, elas são bastante diferentes do que nós, da maneira no que Brasil nós entendemos. E na América Latina em geral, entendemos o que significa direita e esquerda, que dá muito pano para manga. Então vamos começar lá atrás. Direita e esquerda começou na Revolução Francesa, né? Não é isso? É isso. Se você me permitir mudar um pouquinho a direção, não é claro. Eu acho que seria interessante a gente começar com uma observação filosófica antes da histórica. É claro que a histórica vai ser importante para a gente situar todos os ouvintes, mas talvez mais importante ainda e anterior ao esclarecimento histórico seja um esclarecimento conceitual mais abrangente. E isso é um pouco do trabalho, do modo como eu vejo, pelo menos, um pouco do trabalho filosófico que restou ainda a fazer, que é o esclarecimento conceitual. Quando a gente fala de esquerda e direita, há uma confusão muito interessante, que é o modo como as pessoas empregam esses termos, seja no debate público mesmo, pessoas da área, especialistas em política, analistas políticos, né, os pundits americanos, etc. e tal, as pessoas tendem a empregar os conceitos de esquerda e direita como se eles fossem designadores rígidos de coisas na vida real, né? Como se o termo esquerda e o termo direita tivessem correspondentes no mundo real
com características e propriedades fixas. Tá? Então eu poderia estabelecer uma listinha de características que definem o que é ser esquerda, uma listinha de propriedades que definem o que é ser de direita, e, portanto, no mundo real, não importa se no Brasil de 2016, 2017 ou 1943, ou na França de 1789, esquerda e direita designariam sempre algo fundamentalmente idênticos. Tá? Existem termos que funcionam assim? Sim, existem. Existem termos que nós usamos na nossa linguagem que dependem dessa rigidez de referência para eles funcionarem. Se a cada contexto histórico o termo mamífero mudasse de referente, nós não teríamos história da ciência. É claro que existem termos que mudam e existem termos que não mudam, mas o que é notável é que um conjunto fundamental, um conjunto muito importante de termos das ciências naturais, eles dependem, para que possam funcionar, de uma referência mais ou menos fixa. Quando a gente fala em mamífero, quando a gente fala em planta, quando a gente fala em cachorro, existem propriedades mínimas, não alteráveis, que designam essas coisas no mundo. Será que o fato de o mamífero ser algo que a gente está dizendo que é algo que não muda, né? Ao contrário, então, do que seria direita e esquerda muda. Exato. É porque a sociedade se transforma também com muito mais rapidez do que a genética. Tá Precisamente. Certo? Esse seu ponto é fundamental. Veja bem, ao contrário desses termos que a gente estava falando, e existem termos outros da matemática, a gente poderia pensar em vários tipos de termos cujas designações não são alteradas. Né? Ao contrário desses termos, existem outros termos que mudam. Tá? Os termos da política e os termos da moralidade são dois exemplos excelentes para nós pensarmos em referentes que mudam bastante. Da física também, gravidade mudou. Perfeito. Aí está uma questão interessante. Permita-me deixar parte por um breve momento essa questão da física, e esse seu exemplo, que é muito bom, mas permita-me só completar esse raciocínio assim. Claro. Veja bem, no caso de termos como democracia, no caso de termos como justiça, e no caso de termos como esquerda e direita, os referentes desses termos dependem de contextos históricos, dependem de contextos sociais, institucionais, culturais, e é, portanto, perfeitamente razoável imaginar que existam oscilações no significado. Poderia haver uma grande discussão sobre se há um núcleo fundamental, um núcleo básico para cada significação desses termos. Isso seria um tema interessante. E mas existe essa discussão. Exato, né? Ela existe na filosofia. Mas o que é interessante é você perceber o seguinte: na prática, o que significava ser de esquerda em 1950 nas sociedades das democracias ocidentais e o que significa ser de esquerda hoje nessas sociedades tem uma oscilação bastante grande. Nós estamos falando de um período de tempo de menos de 70 anos. Se nós olharmos o que significava ser progressista no contexto do século XIX e o que significa ser progressista hoje, há uma oscilação muito grande. E o mesmo surge, o mesmo se dá, esse mesmo fenômeno de oscilação se dá com os termos de esquerda e direita. Não existem características, propriedades, pelo menos não de maneira exaustiva, que sejam rígidas e fixas e que definam essas coisas. Me permita só um exemplo para a gente encerrar essa explicação. Se você olhar, por exemplo, a questão da preocupação com a sustentabilidade, com a ecologia, no final do século XIX, assim, os últimos 25 anos do século XIX e os primeiros anos do século XX, os mais importantes textos, alguns dos principais textos de crítica a uma expansão desmedida da sociedade capitalista industrial, por conta de uma preocupação com o meio ambiente, vem de autores extremamente conservadores e que viam com suspeita essa nova sociedade industrial de massas. Não era uma preocupação da esquerda daquele momento, nem da esquerda de matriz marxista, nem das outras. E, no entanto, hoje essa é uma bandeira tradicionalmente, nos últimos 25 anos, 40 anos, na verdade, associada a partidos que a gente identificaria como de esquerda. Mesmo assim, você vai encontrar alguns pensadores hoje conservadores,
abertamente identificados como conservadores, que vão dizer, não, alto lá, eu me interesso por esse tema, mas eu não tenho as mesmas agendas políticas, os mesmos interesses políticos dos grupos de esquerda quando falam em conservar e preservar o meio ambiente. A minha preocupação vem por outro lado. Então, repara, sempre que você pensa numa pauta como essa, meio ambiente, identificá-lo como sendo uma pauta de esquerda ou de direita vai depender de um conjunto de matizações, de referências, que não permitem fazer uma identificação fixa, né, do termo. Você tinha mencionado antes a questão histórica, né? Os termos esquerda e direita, como você mencionou, surgem na Revolução Francesa. É legal que a gente aborde isso depois. Mas mais interessante é chamar a atenção para o ouvinte assim, pense nos termos esquerda e direita aplicados a eventos políticos anteriores a isso. Faz sentido ele se perguntar se a guerra do Peloponeso na Grécia Antiga entre Atenas e as cidades aliadas, e Esparta e outras cidades aliadas a ela, poderia ser lida como uma guerra, uma luta entre esquerda e direita? Faz sentido isso? Pense em outros eventos históricos como um evento marcante da transformação do Ocidente, a Reforma Protestante, no século XVI. Faz sentido falar em esquerda e direita naquele contexto? E aí você vai ver assim... Depende do que você define. Exato. Então, de novo, vou pegar Vai só lá. a protestante. A protestante, do ponto de vista de falar, vamos parar de falar em latim, vamos começar a falar na língua das pessoas, vamos parar, esse negócio de indulgência, uma sacanagem, essa indulgência toda que o pessoal tem que pagar e tal, não sei o que lá. Isso é uma bobagem. A gente tem que falar, quer uma ligação direta com Deus. É de esquerda. Entende o que eu estou falando, né? Parece de esquerda. Parece, eu gosto do seu uso do parece. Tem essa ideia de é mais para o povo. Eu não estou dizendo que eu estou defendendo isso, né? Eu estou colocando assim, mais para o povo, então parece que é mais de esquerda para conservar aquilo que já é, o latim, é mais de direita. Nesse sentido, eu acho que dá para... Nessa específica... Nesse caso específico. Veja como mesmo assim é problemático. A reforma é indissociável de um conceito fundamental, que é a da promoção do indivíduo e não da sua submissão a uma coletividade. A promoção da ideia de indivíduo é indissociável do processo da reforma. E essa é uma ideia liberal. Com o Calvino depois ficou mais radical, não é isso? Que é o mesmo processo, são poucos anos. Apertou ali, mas né? são poucos anos de diferença. O Lutero foi menos, né? E o Calvino um pouco mais. Um pouco menos, mas este é apenas um exemplo, o exemplo da questão da promoção da relação do indivíduo com a própria fé e, como você mencionou, o Calvino, né? Algumas variantes, né, do protestantismo apostando muito numa relação do êxito do indivíduo na sua vida material como indicativo, né, de uma certa relação divina, né, com ele. Bom, mas veja, esse é um exemplo. Você pode dizer, tudo bem, não estava em Lutero, mas veja um outro exemplo. Lutero foi um rigoroso defensor dos massacres promovidos pelos governos germânicos contra as revoltas populares que ocorreram. O que não faz sentido. Exato. Aí então, o que eu tô chamando a União agora... Soviética fez massacres... Perfeito, né? mas o ponto interessante para o nosso ouvinte seria perceber o seguinte: quando você menciona a ideia, Celso, da relação mais popular estar à esquerda versus a conservação de algo mais elitista estar à direita, já está se olhando para um fato do passado com os termos de análise que só surgiriam toda a razão. Muito depois. Tem toda a razão. E que, de algum modo, não são, mesmo lá, não são muito fixos. Eu digo mesmo no momento em que ele surge lá. E talvez seja interessante a gente analisar, no caso da França e da Revolução Francesa, esse berço, assim, né? Porque, por que não começar pela Revolução Americana? Nós temos ali menos de 2 décadas, pouco mais de 2 décadas de diferença, né? Que uma influenciou a outra Exato, profundamente. a relação das duas é muito forte, e assim, tem uma relação de influência mútua, porque ideias que serão decisivas para a Revolução Francesa estão na matriz da Revolução Americana, mas a realização da Revolução Americana em 1786 é anterior à da Revolução Francesa de 1789. Então elas têm uma relação muito peculiar. Mas como você tinha mencionado antes, havia
há um consenso para qualquer historiador, eu nem quero falar na condição de historiador, não é essa a minha formação, mas veja, todo mundo menciona a noção de que a situação, a posição, esse mero acidente histórico... Físico, né? Exatamente, Físico, mero acidente histórico da disposição física de dois grupos políticos, né? Na Assembleia, após iniciada a Revolução, os jacobinos à esquerda e os girondinos à direita, na Assembleia, define um mapa político da modernidade. De fato, os jacobinos defendiam posições que nós diríamos que são mais populares. Elas são mais populares no sentido de maior autonomia para um maior número de pessoas na composição geral da sociedade, né? Republicanismo em detrimento de monarquia, né? Maior autonomia de decisão popular sobre questões da sociedade política e, portanto, esta seria uma agenda tradicionalmente identificada com esquerda. De outro lado, os girondinos seriam mais conservadores no sentido de preservação de instituições, a própria monarquia, reformas, etc. e tal. No entanto, veja como é acidental. Tá? Em primeiro lugar, a questão de esquerda e direita, tudo bem, mas mesmo que a gente descontasse, isso é um rótulo podia que ser o contrário, não tem nenhum problema usarmos votos, pelo contrário, nós dependemos de termos para poder manter a comunicação. O que é interessante é o que eles significam, o que eles passaram a significar em termos de ideias. Veja bem, é perfeitamente dispensável para você falar em política no século XX e XXI a ideia de combate mais radical contra a monarquia e defesa do republicanismo versus preservação da monarquia e reformas graduais, que é essencialmente o núcleo da disputa entre esses dois grupos. O resto é detalhe, o resto é consequência de algumas das concepções deles. Mas não tem equivalentes? Tem equivalentes? Não, tem análogos. Você poderia dizer que existem algumas analogias em outros grupos. Nesse sentido, conservar determinadas coisas. Aí eu acho mais interessante. Então, no lugar dos termos esquerda e direita, em que nós poderíamos introduzir todas essas problematizações de que falamos, os termos conservadorismo versus progressismo talvez sejam mais significativos, talvez eles comuniquem mais e captem inclusive alguns dos sentidos ainda vivos da distinção entre esquerda e direita do que os próprios termos esquerda e direita. Né? É muito difícil você falar de esquerda e direita em termos de a esquerda é do povo e popular e defende o bem, que é como muita gente ainda vê, versus a direita é perversa, autoritária e defende apenas os privilegiados e tal, uma elite, seja lá qual for, uma vez que nós temos já uma história longa de grupos que foram identificados desses lados. E você vai dizer, por exemplo, que a experiência do stalinismo, a experiência do maoísmo, ou mesmo a experiência de partidos democráticos de esquerda, mas que se corromperam e que governaram com interesses escusos, em todos os lugares do mundo houve isso. O partido italiano, o Partido Socialista Italiano foi extinto depois, literalmente extinto, depois das investigações da Operação Mãos Limpas. Talvez isso aconteça no Brasil, a gente não sabe. Tá? Então, que aconteceu dos dois lados isso. Exato, não é isso? exato. Eu acho interessante claro, isso que você está falando, que mas assim, eu digo apenas assim, é humano, em uma das não tem pontas, a ver com esquerda e direita, tem a ver com o ser humano. Em uma das pontas, né? Tem isso, e na outra ponta você tem partidos tradicionalmente associados com a ideia de direita, como o partido Tory britânico, que foram responsáveis por introduzir, um partido como este, por exemplo, foi responsável por introduzir medidas extremamente importantes nas reformas de avanço social da Inglaterra, tanto no século XIX quanto no século XX. Então, na prática, se a gente ficar preso a essas duas noções de esquerda e direita com essas visões estanques, a gente não ganha muito na conversa e na compreensão. Agora, se a gente introduz conceitos como conservadorismo e progressismo e tenta entender as ideias que estão fundando esses conceitos, eu acho que a gente ganha mais do que em esquerda e direita. E talvez seja importante assim frisar aqui, não é uma questão de dizer que as distinções não existem. Existem grupos politicamente... E as visões sobre o mundo são diferentes. Elas são diferentes. Isso é importante de mostrar.
a esquerda acredita que nós podemos, eu não estou dizendo de novo, não é minha opinião, mas tem gente que diz assim, nós podemos nos transformar para melhor, como seres humanos, tá certo? E a direita seria quem já sabe que nós não somos tão bons assim como seres humanos e que, partindo desse pressuposto que a gente não é tão bom, não é para ficar fazendo muita experiência a respeito desse assunto. É um resumo de uma discussão a respeito do ser humano, na verdade, né? O ser humano, os dois partem de um ser humano falho, né? Com um lado de luz, com um lado de sombra. Tem gente que diz que a esquerda diz, mas nós podemos fazer o lado de luz ficar melhor. E o outro fala, não, nós somos luz e sombra mesmo. Isso não quer dizer, então nós não podemos arriscar fazer essas besteiras, dessa ideia, dessas ilusões de achar que a gente vai ficar melhor. Resumo, tá? Absoluto de umas visões que tem. Como é que você vê isso? Eu acho que você pegou, assim, enquanto você falava, eu só fui achar aqui uma pequena passagem para fazer referência de um texto, mas eu concordo com tudo que você disse. Essa é uma distinção que frequentemente algumas pessoas fazem. Ela me parece correta e prática. Eu apenas não me prenderia aos termos esquerda e direita e eu usaria para distinguir esses dois campos que você viu, essas duas visões, essas duas abordagens, as expressões conservadorismo e liberalismo. Não, okay. Progressismo no lugar de liberalismo, conservadorismo e progressismo. Mas eu acho que você capta bem com essa sua... a maneira como você expôs essas duas visões, você captura bem algo que é essencial. E agora me permita um pequeno exemplo, né? Claro. Lá no século XVIII, um personagem, lá dos 1700, um personagem que esteve presente nos dois momentos fundantes que nós mencionamos aqui, tanto na Revolução Americana quanto na Revolução Francesa, foi um sujeito chamado Thomas Paine. Paine é autor de um panfleto que ficou muito famoso nos Estados Unidos. Um panfleto, na época, não era um panfletinho desses que você recebe na rua. Era um texto para divulgação maciça, né? Então, às vezes, um panfleto era um texto... Um livro, né? Às vezes era um pequeno livro, exatamente. Às vezes era um pequeno livro, mas ele era distribuído de maneira, assim, para as massas mesmo. E ele tinha um caráter de intervenção em um assunto do momento, né? Uma polêmica, ou para provocar, ou para se posicionar contra algum assunto. Veja, Paine é inglês, mas ele sempre foi um agitador político, acaba migrando para os Estados Unidos, ele é uma espécie de protegido de um outro personagem central na história americana chamado Benjamin Franklin. Todo mundo já ouviu falar, pelo menos. Aliás, é uma excelente biografia de Benjamin Franklin feita pelo Walter Isaacson, que é o autor também da biografia do Steve Jobs, um ótimo jornalista e biógrafo. O Thomas Paine escreve um livro, que é esse panfleto famoso, chamado Common Sense, né? O senso comum. A tradução mais adequada seria o bom senso, mas ele está traduzido como senso comum. E Paine foi um ardoroso defensor da Revolução Americana, atuou na Revolução Americana e depois retorna à Europa, vai à França e luta ao lado dos jacobinos na Revolução Francesa e é um radical defensor dos princípios, da versão mais extremada do iluminismo racionalista que os franceses tinham apresentado. O que isso tem a ver com o que você diz? Lá pelas tantas, ele diz o seguinte no texto dele. Me permita citar, eu vou traduzir, Fica à vontade. Vou traduzir de improviso aqui rapidamente, né? O mundo é tão novo para esta pessoa que chega agora, para este indivíduo aqui agora, quanto era para o primeiro homem que existiu. E o seu direito natural é da mesma espécie. Ele diz isso encerrando uma passagem em que ele está comentando o seguinte: a cada momento da história, cada nova geração, cada novo indivíduo, ele tem o direito de criar o mundo de novo. Nós não devemos nos prender às tradições herdadas, ao mundo como nós o herdamos. Cada indivíduo pode fundar um mundo novo. Repara, essa é uma ideia absolutamente inconcebível para alguém do século XVIII, do século XVII, do século XV, do século XII, do século IV a.C., lá dos gregos, lá do meu Aristóteles. Isso aí lá do século III, isso é inimaginável. Tá? É um conceito que surge com essa modernidade radical do século XVIII, do iluminismo racionalista.
Em nenhum momento anterior a isso você vai encontrar isso expresso de maneira tão explícita. E essa ideia é a matriz, e digamos assim, a versão mais dura e radical dela, do que você mencionou como uma característica do que eu chamo dos progressistas, né? Especialmente dos radicais, dos mais radicais, que consiste em dizer o seguinte: a natureza humana é uma espécie assim de quadro branco, né? A gente pode preenchê-la e escrever as coisas ali do jeito que a gente quiser. A gente pode, a cada novo indivíduo que nasce, a cada nova geração, nós podemos inscrever ali conceitos, valores, princípios que não tem nada a ver com o que a gente herda do passado. Cada homem faz o mundo para si de maneira nova. Repara, essa é uma matriz de pensamento, né? Ela é diferente de outras matrizes de pensamento que estarão do outro lado desse espectro político. Se você me permitir um tempinho aqui, rapidamente eu vou mostrar para você um outro autor que representa o ponto imediatamente o termo precisamente oposto, o outro lado. E ele forma o debate fundamental dessa conversa. O nome dele é Edmund Burke, ele é um irlandês, também britânico, portanto, como o Thomas Paine, também do século XVIII. Ele foi um parlamentar muito importante do partido Whig, W-H-I-G. O partido Whig seria o partido liberal daquele momento. Os Tories já existiam, né? Era o partido conservador. De alguma forma, não é exatamente a configuração dos Tories de hoje, mas é mais ou menos a mesma linhagem. Burke representa muito do meu ponto aqui da nossa conversa, porque ele é um liberal que se torna conhecido como o fundador do pensamento conservador moderno. Vejam o que diz o Burke, vejam que coisa interessante como oposição ao que dizia o Thomas Paine que eu acabei de citar. Uma frase curtinha também. Ele está falando assim, como é que funcionam as sociedades? Que tipo de contrato existem nas sociedades, entre as pessoas e as gerações? E ele diz assim, os fins da associação humana, como os fins da associação humana não podem ser obtidos por muitas gerações, essa associação, se torna uma associação não apenas entre aqueles que estão vivos, mas sim entre os que estão vivos, os que estão mortos e os que ainda estão por nascer. O que dá, digo eu agora, né? O que dá coesão à nossa existência humana, o que mostra a conexão que nós temos, né, entre seres humanos, entre indivíduos, entre gerações, e que faz com que nós sejamos uma sociedade, que não nos torna um bando de malucos soltos por aí, é justamente o fato de que existe um contrato implícito entre nós que nos dá a continuidade. Eu sei que eu venho de algum lugar e eu sei que gente virá para ocupar o meu lugar no futuro. Eu sei que tem coisas que vieram antes de mim e que tem coisas que acontecerão depois da minha passagem. E eu sou apenas um ponto de passagem nisso. Essa consciência é a consciência que anima o pensamento conservador nesse sentido do que nós estávamos falando. Né? E aí é interessante para o nosso ouvinte mostrar o seguinte, Thomas Paine de um lado e Edmund Burke de outro marcam de maneira muito mais importante do que jacobinos e girondinos e marcam por causa do debate que travaram os dois. Entre eles, né? Entre eles. Eles quebraram o pau, muito exatamente. Tempo, né? Eles marcam entre eles por causa do debate que eles tiveram. Eles eram amigos, chegaram a conviver juntos. Burke foi um apoiador da Revolução Americana, mas quando veio a Revolução Francesa, ele escreve muito fortemente contra a Revolução Francesa e contra os jacobinos. Contra os desdobramentos, né? Não, ele escreve contra a Revolução. Ele escreve contra a Revolução antes do jacobinismo acontecer. Ele escreve no calor da hora, dizendo que, dado o que aconteceu, os desdobramentos serão tais e tais. E ele acerta. Esse aqui é o detalhe. Ele acerta. E ele escreve, e aí o Thomas Paine reage muito duramente a ele, escrevendo Os Direitos do Homem, e nesta polêmica entre Thomas Paine de um lado e Edmund Burke de outro, pela primeira vez, os conceitos mais fundamentais que vão delimitar o campo de uma visão progressista radical e, de outro lado, o campo de um conservadorismo, mas um conservadorismo que eu insisto esclarecido, democrático, não tem nada a ver com reacionarismo, né?
pela primeira vez esses termos estão bem postos. E, portanto, para a gente, talvez assim, fechando um pouco do ciclo dessa parte da conversa, portanto, mais importante do que girondinos e jacobinos, os termos mesmo da conversa moderna entre esquerda e direita, e que eu prefiro frasear como conservadores e progressistas, estão dados na modernidade por Burke e Paine. Né? Nós somos mais herdeiros dessa discussão do que propriamente do debate contextualizado de jacobinos e girondinos. Né? E eles são, digamos assim, os inauguradores do grande debate moderno entre essas posições. Claro que essas posições têm vários matizes, você vai encontrar coisas que o Thomas Paine defendia que hoje qualquer conservador defende. Tá? E você vai encontrar coisas que o Edmund Burke defendia que nenhum conservador esclarecido defende hoje. Tá? Então você é pode óbvio que dar isso... exemplos? Claro, por exemplo, o Thomas Paine defendia princípios republicanos constitucionais de voto da maioria, de representação popular, que hoje já fazem parte da nossa dieta democrática. E nenhum partido conservador que não seja um partido de inclinação fascista autoritária vai ser contra. Os republicanos americanos, tudo bem, os republicanos americanos, por enquanto vamos falar dos republicanos americanos excluindo a curva radical que se inicia com o Tea Party. Vamos por enquanto, depois a gente pode até comentar isso, mas por enquanto vamos excluir essa parte da conversa. O Partido Republicano no século XX... Antes do Tea Party. Antes do Tea Party, e mesmo o Tea Party tem alguns adendos a fazer aqui, você não vai imaginá-los sendo antidemocráticos no sentido de quererem sabotar eleições ou não cumprir mandamentos constitucionais. Pelo contrário, é o partido que se expressa no cenário político americano como o grande defensor da Constituição, inclusive para impedir reformas, algumas de caráter social. No caso da Inglaterra, a mesma coisa. Você não vai olhar para a tradição do partido Tory e encontrá-los lá rejeitando voto democrático com sufrágio universal. Isto quer dizer que algo que na época do século XVIII era defendido pelo Paine e poderia parecer uma defesa extremamente radical, hoje já está diluída, já faz parte da nossa dieta contemporânea elementar da democracia. Um consenso constituído, exatamente. Agora, da mesma forma, ideias que naquele contexto do século XVIII do Burke eram muito importantes, como recusar algumas reformas pontuais de época com relação a, por exemplo, questões de benefícios de herança para os primogênitos. Essas são coisas tão pontuais, tão específicas, que nenhum intelectual conservador, nenhum líder político conservador hoje, até esclarecido, exatamente, dizer, era um debate que existia naquele momento. De minha parte e da parte de todas as pessoas esclarecidas que eu conheço à esquerda e à direita, há consenso. Que bom que venceu o lado que acabou com esse tipo de discriminação. Idem para as mulheres, por exemplo. Então, existem nos dois lados essas posições. Agora, deixe-me mostrar um exemplo também de algo que, felizmente, não triunfou da parte do Thomas Paine e de seu correspondente americano, seu equivalente americano, guardadas certas proporções, Thomas Jefferson. Jefferson, como todos nós sabemos, foi um dos pais fundadores da República Americana, da independência americana, escreveu a Declaração de Independência, basicamente ele a escreveu com a ajuda de Benjamin Franklin e John Adams, mas Jefferson era muito mais identificado com o ideário iluminista racionalista francês do que outros líderes políticos americanos, como o próprio George Washington, o general que conduz a Guerra de Independência e é o primeiro presidente americano, e John Adams, o líder político que agita a sociedade americana colonial em torno da ideia de independência e que é o seu segundo presidente. Jefferson chega a dizer em uma correspondência que na concepção de mundo dele, nenhuma constituição de nenhum país deveria durar mais do que 19 anos. Por quê? Porque cada geração tem o direito de fazer os seus valores e refazer o mundo. Vejam como essa é uma tradução prática de
algo que estava expresso no espírito daquela citação do Thomas Paine, que nós acabamos de mencionar aqui. Né? Quer dizer, a ideia de que, olha, não devemos impor às gerações seguintes... Você já imaginou? A nossa visão de mundo. Exato, exato. Então, faz sentido, por um lado, né? No final, as duas coisas fazem sentido. Como é que eu te diria, como é que eu reajo à sua observação de que faz sentido? Faz, e como bom filósofo, com certos ajustes. Há controvérsias. Os filósofos gostam muito de usar, os gregos têm em grego tem uma expressão que é pos, né? Que a tradução desse advérbio seria algo como assim, de certo modo. Por que de alguma maneira nós podemos falar que faz sentido dizer tanto que pertencemos a uma tradição e damos início a nova, damos continuidade a coisas, e estamos ligados com o que virá depois, quanto faz sentido dizer que somos novos no mundo e queremos um mundo à nossa imagem. É claro que quando nós consideramos as coisas ditas dessa maneira, isso é perfeitamente razoável. E nenhum conservador esclarecido dessa tradição que eu estou mencionando, depois eu vou mencionar os não esclarecidos, tá? Acho interessante. Nenhum conservador dessa matriz diria que a tarefa do político conservador é impedir mudanças no mundo. Tá? Um filósofo conservador que eu gosto muito, um liberal conservador de alguma maneira, eu chamaria assim, ele se apresenta como um filósofo conservador sem problemas, é o filósofo britânico Roger Scruton, autor de diversos livros já traduzidos no Brasil. Scruton, lá pelas tantas, diz num dos seus livros o seguinte, olha, talvez a tarefa do conservador seja ser a da postergação. Tá? Então, diminuir a velocidade das mudanças, não é isso? E fazê-las com prudência. Esse é o ponto dos conservadores. Por oposição dessa linha conservadora, o que tem de peculiar no modo como Thomas Paine e Thomas Jefferson concebiam isso? E há versões bem mais radicais deles, a gente pode até mencioná-las. Há versões bem mais radicais disso. O que há de interessante no modo radical como eles as propunham na época do século XVIII, é que eles concebiam a situação da seguinte forma. A nossa razão agora se libertou, a razão humana se libertou das amarras do preconceito, do peso da tradição, do dogmatismo religioso, do obscurantismo. E agora quer dizer, a base é uma versão do iluminismo. É uma versão do iluminismo, exatamente. E uma vez que a nossa razão se libertou, nós estamos agora diante de nós, nós com a seguinte escolha. Vamos seguir o caminho daquilo que a razão nos dita ou vamos seguir com esse peso, essa quinquilharia do passado? O que é interessante, no entanto, é que eles acreditam que a razão humana é capaz de maneira teórica, portanto, descobrir os princípios gerais da organização da vida humana nas sociedades políticas. A ciência também é fruto um pouco disso, nasce do mesmo, nesse sentido de a ciência como a gente coloca agora, né? Não naquele momento. Existe essa questão assim, a nossa razão agora consegue, nos libertamos, né, do passado e a gente consegue formular o mundo desse jeito novo, não é isso? É isso, e eu acho interessante tem assim... uma certa prepotência sobre o ser humano, né, de achar que a gente consegue fazer as coisas e tal, mas acho que vem desse amor do ser humano por ele mesmo, não é? Então, eu concordo com você e a sua observação talvez nos permita remeter a um outro filósofo, não quero empilhar aqui para o nosso ouvinte, mas é uma boa recomendação. Um outro filósofo inglês, que eu aprecio bastante, filósofo do século XX, já faleceu em 1990, chama-se Michael Oakeshott. Oakeshott, em um livro chamado Racionalismo em Política, Rationalism in Politics, que foi traduzido em 2016 apenas numa versão digital da editora Aimé. O artigo dele, o ensaio dele, Racionalismo em Política, lá pelas tantas diz essa frase sensacional. O racionalismo talvez seja uma das grandes correntes do pensamento moderno, associado muito ao surgimento da ciência moderna lá no século XVI, XVII, e, no entanto, talvez nenhum campo da experiência humana, essa é praticamente a citação do texto, nenhum campo da experiência humana seja menos propício para a aplicação do racionalismo do que a política.
Porque, veja bem, os objetos da ciência são tais que eles são propícios para você aplicar todas essas faculdades, toda essa capacidade que a gente chamaria de razão e tentar chegar a um conhecimento teórico que descubra lá relações de propriedades que definem o bichinho que você vai classificar como mamífero ou como sei lá o que, a plantinha, a explicação de processos físico-químicos. É perfeitamente razoável supor que você vai encontrar fórmulas e equações matemáticas que traduzam princípios da natureza. No entanto, será que alguém de bom senso vai acreditar que você pode usar a razão nesses mesmos termos e vai encontrar explicações puramente racionais para explicar coisas como o modo como seres humanos se relacionam em sociedade? Aí é que está a rejeição de uma certa corrente antirracionalista em matéria de política, e os conservadores britânicos que eu estou mencionando pertencem a essa tradição, que vai dizer o seguinte: olha, alto lá, não tem fórmula nenhuma aqui. Em política, como você está falando das ações humanas em sociedade, em interações com outros seres humanos, você não tem objetos de conhecimento, você não está lidando com um objeto de conhecimento suficientemente estável e suficientemente formal para você dar definições estáveis e achar que a sua razão vai... Olha, as coisas funcionam assim, estabeleci um princípio e desse princípio eu derivo e deduzo outras consequências. Isso não existe. Os homens se relacionam com as suas comunidades, a história, portanto, desempenha um papel importante. Elementos de vínculos institucionais e de vínculos afetivos são tão ou mais importantes do que princípios políticos racionais. E se transformam também. E se transformam gradativamente por interação com outras relações. Então, esse é um bom exemplo que você nos dá, essa sua observação é ótima para encerrar esse comentário, para nos dar a possibilidade de comentar isso, pelo seguinte, repara, o problema não está em dizer que a política é algo obscurantista e que não envolve razão humana. É claro, nós somos sempre seres racionais, seja lá o que isso queira dizer, mas nós estamos sempre pensando, pelo menos, e nós... estamos sempre agindo conforme certas orientações do nosso intelecto. O que não é exato. Não é Agora, não existe isso de um conhecimento racional nos mesmos termos que a nossa razão pode conhecer outras coisas. E o que os racionalistas do século XVIII, os iluministas que nós tanto mencionamos aqui, especialmente os franceses, o que eles passaram a fazer, e vários outros pensadores do século XVIII, XIX e XX vão fazer isso, é acreditar que uma vez que eu tenho uma teoria política que me diz que as coisas devem ser de tal jeito, e uma vez que eu mostro formalmente que a minha teoria funciona bem, olha que bonitinha, não tem nenhuma contradição entre as coisas que eu estou escrevendo internamente, dela eu derivo como a vida prática tem que se organizar. Muitos intelectuais e filósofos políticos do século XIX e XX agiram desse modo em consequência, digamos assim, são filhos do racionalismo do século XVIII. Tentaram enquadrar a realidade... Você com base nos seus princípios. Princípios. E veja como vários desses intelectuais, normalmente esse tipo de erro descambou ou em catástrofes ou em coisas muito piores. De direita e de esquerda, porque o nazismo e o fascismo também têm isso, e também o que aconteceu na União Soviética, dos dois lados. Você pegou num ponto de direita e de esquerda. essencial. A questão não está nem na direita nem na esquerda. Aí, está nesse modo. Na ideia de que, bom, eu quero um mundo ideal, isso. Então eu adapto. A minha teoria... Eu quero que eu seja o Brad Pitt, então eu tenho que me transformar no Brad Pitt de qualquer jeito. Um exemplo perfeito disso. A minha teoria, o modo como... E foi muito bom que você observou que isso independe da esquerda e da direita, porque os sociólogos e intérpretes, filósofos, políticos sérios que tratam desse tema, que não são panfletários, eles reconhecem no fenômeno do totalitarismo do século XX, totalitarismo de direita com o nazifascismo, totalitarismo de esquerda com a experiência do socialismo. Do stalinismo mais até, bom, né? eu insistiria em dizer socialismo. Não existe socialismo que não tenha descambado em totalitarismo. Nós não temos um exemplo prático disso. Existem governos social-democratas eficientes,
mais ou menos, mas não existe nenhuma variedade socialista que tenha se tornado governo que não tenha se tornado um Estado totalitário. Em algum momento Em algum virou... momento, exatamente. Mas, veja, nem os regimes totalitários de direita, nem os regimes totalitários de esquerda no século XX podem escapar da seguinte análise. Eles são produtos desse racionalismo da modernidade. De uma ilusão, não é isso? Eu concordo com a ideia, aí a disputa. Eu concordo, e vários teóricos concordam, que essa ilusão de que a nossa razão é capaz de organizar, de ordenar a vida política e social completamente, essa ilusão de planejamento da vida total é a ilusão que leva a esses, digamos assim, os sonhos da razão nos levam a esses delírios totalizantes e totalitários, de um lado e de outro. E que acabaram criando sofrimentos e não aquilo que se propunham. Eu até acredito na honestidade, vamos colocar assim, dos propósitos, né? Podemos até colocar assim, não estou dizendo que eu aceito ou não, eu vou partir do pressuposto que existia uma honestidade de propósito do bem, do bem no sentido fazer o melhor, né? Agora, em todos os casos onde a gente tentou adaptar a realidade ao sonho, causou mais sofrimento, causou mais dor, vamos dizer assim. É perfeito isso que você disse, especialmente quando você começa mencionando a ideia de que assim, eu acredito na honestidade, na convicção, no desejo de fazer o bem daquelas pessoas. Se me permitirem uma sugestão, raramente eu acho que um filósofo, alguém que estude filosofia, deve ficar dando sugestões práticas de vida para os outros. Mas que eu não teria vergonha, nenhum pudor de dar, seria assim, desconfie de todos aqueles que, em nome de sua convicção e boa vontade, querem fazer o bem pela humanidade. Invariavelmente, quando líderes políticos e intelectuais disseram que conheciam o bem e poderiam fazer o bem da humanidade, invariavelmente, ou seja, não tem exceção, a consequência disso foi campos de extermínio, campos de concentração, guerras, ditaduras, assassinatos políticos. Nunca houve exemplo em contrário. Por quê? Porque quando um grupo de pessoas, ou um grupo de líderes, ou mesmo um líder isoladamente, julga que ele tem um conhecimento do bem, seja pela sua teoria, seja pelas suas convicções ideológicas, pela sua formulação política. Até religioso, né? Eu vou deixar um pouco de lado a religião porque esse fenômeno moderno me interessa mais, e no caso do fenômeno moderno, o que interessa é o modo como ideologias e teorias políticas e teorias científicas desempenharam esse papel, mais do que as religiões. Antes da modernidade, sim, mas veja, sempre que esses líderes políticos e intelectuais, etc. e tal, julgaram-se detentores de um conhecimento do bem para a humanidade e julgaram que suas teorias e suas convicções políticas eram as que melhor poderiam organizar a vida social a despeito das evidências concretas, das práticas consensuais e herdadas do que nós sabemos de conhecimento empírico, sempre o resultado foi o mesmo. Esse sofrimento que você mencionou, e que não é mero sofrimento, nós estamos falando de extermínio de milhões e milhões e milhões de pessoas na China maoísta, na Alemanha nazista, na União Soviética stalinista e por aí vai. Sempre que um intelectual sonha com uma sociedade mais justa, milhares de pessoas, quando não milhões de pessoas morrem. Sempre. Mas acho que você falou uma coisa boa agora, que acho que é a base desse raciocínio. Como é então, né? Porque não me parece errado sonhar com uma sociedade mais justa, né? Eu acho que todo mundo, de alguma maneira, gostaria que a sociedade, de alguma maneira, não tivesse as mazelas que tem, as desigualdades que tem. Acho difícil alguém falar, não, eu acho legal mesmo que aumente a desigualdade entre as pessoas. Pode ser até que deve ter gente que acha isso, mas estou dizendo, né, de alguma maneira, eu acho que procurar uma sociedade mais justa não é um defeito, muito pelo contrário. Por que é que você acredita que isso não consegue acontecer? Porque no final é isso, que você colocou, sempre que se sonha com uma sociedade mais justa, dá em porcaria, né? Ou dá em coisa ruim. Por que é que você acha isso? Na verdade, a gente precisa introduzir uma nova distinção, como a gente mencionou antes, né, que os filósofos gostam de fazer, que é a seguinte: o que nós entendemos por sociedade justa, e em segundo lugar, o que nós entendemos por esse sonhar a sociedade justa.
Quando eu disse e insisto que sempre que os intelectuais sonharam com sociedades mais justas, o resultado foi esse, catastrófico, eu me refiro a um certo modo de conceber a ideia de sociedade justa e um certo modo de conceber como é que o intelectual atua ou a classe política atua. Nessa vertente de racionalismo moderno que a gente vinha analisando e que vai resultar nessas ideologias totalizantes e totalitárias do século XX, a ideia consiste basicamente no seguinte: eu, graças ao meu conhecimento de intelectual e líder político, conheço uma certa verdade. Esse meu acesso à verdade do bem e da justiça me é dado em função da minha capacidade, né, intelectual e racional. Por ser o intelectual que eu sou, por ser o líder político que eu sou e por ter a teoria que eu tenho esse acesso privilegiado ao bem. E uma vez que eu tenho isso, é meu dever colocar isso em prática. E, portanto, né, se a minha teoria me dá acesso ao bem, e não a um bem qualquer, mas ao bem da humanidade, seria terrível da minha parte não matar 500 mil, 1,5 milhão, quem sabe uns 10, em nome do bem da humanidade inteira. Reparem lá no Robespierre, o grande líder jacobino do século XVIII, quando ele diz que se de fato nós estamos aqui para fazer a revolução triunfar com a república e com a virtude, então ele tem todo o direito de executar esse plano porque é o triunfo da humanidade. Ele diz muito literalmente em um de seus discursos que não existe virtude sem terror e que não existe um bom terror sem virtude. A virtude o Pinochet precisa... podia falar isso também, não é isso? Exato. O Videla também podia falar isso. Exato. Então, reparem, porque está mais ou menos da mesma... achando que está fazendo algo para salvar o Chile ou para salvar a Argentina ou a ditadura brasileira, que foi mais leve, mas também matou muita gente. Né? Tem um caso curioso desses exemplos modernos, assim, contemporâneos, que daí, é claro, são certas coordenadas históricas específicas, né? Mas assim, o pensamento de um ditador de um contexto como esse da Guerra Fria da América Latina, que manda prender, matar e torturar o seu inimigo político, não é nem um pouco diferente. Ele está implementando a virtude, ele está implementando o justo e o bem. Ele não tem nenhuma hesitação quanto a isso. Qual é o papel das instituições? Nenhum. É se subordinar à minha convicção certa e segura do que disso. É correto Exato. Para todos. Agora, o curioso é ver que a matriz disso, desse racionalismo, está lá no jacobinismo. O discurso de Robespierre, quando Robespierre diz que é isso mesmo, sem terror a virtude é cega, ela é vã, ela não faz nada. É preciso o terror. Ele está lá dizendo entusiasmado que é preciso ter o terror. O Hitler, de alguma maneira, também fazia isso. Né? Exato. Então, você vê lá esse surgimento disso com o jacobinismo, ele vai resultar nessa análise que a gente vinha desenvolvendo, nesse delírio que as sociedades modernas viveram do século XX, dessa proliferação de totalitarismos de direita e de esquerda, de ditaduras de esquerda e direita. Nem todas foram totalitárias, no sentido preciso do termo, mas de ditaduras, né, e de autoritarismo. No sentido de impor uma visão de mundo aos outros. Exato. Certo? Agora, voltando à sua pergunta, por que isso, como é que a gente elimina isso da questão de, bom, mas nós queremos uma sociedade mais justa? É claro que nós queremos uma sociedade mais justa, mas será que nós vamos cair de novo no erro de desconsiderar que nós pertencemos a um chão histórico, que nós temos certas instituições, que nós temos certos vínculos, né, sociais, comunitários, familiares, emotivos, e que não adianta a gente planejar num gabinete fechado uma teoria bonitinha para dizer, olha, a justiça está aqui? Quer dizer, será que nós somos suficientemente, nós continuamos tão ingênuos a ponto de acreditar ainda hoje, depois de todas as nossas experiências, que 20 intelectuais se reúnem e decidem um planejamento econômico e isso vai mudar o modo de funcionar das relações de troca e de economia complexas? Isso não é mais assim, né? Ainda assim, Veja bem. Ainda é um pouco... Já se diluiu, vamos dizer assim, esse tipo de crença, não é? E mesmo a outra crença também, que é a oposta, que a sociedade de mercado iria criar uma justiça em algum momento, também é uma crença. Na verdade você pegou um ponto excepcional. Veja bem, quando houve a crise de 2008, a grande crise recente do capitalismo,
em 2008, em função dos subprimes, da crise imobiliária americana, excesso de ganância, exatamente, o grande assim. crise de 2008, veja que muitos dos ultraliberais de mercados, pro-marketeers, como eles se chamam, free marketeers, perdão, muitos deles passaram a dizer o seguinte, veja, essa crise é uma crise do Estado. Por quê? Porque é uma crise do intervencionismo. Eles é que introduziram lá a ideia de que tinha que emprestar dinheiro para quem não tinha condições, porque era uma demagogia populista. Isso de fato aconteceu. O governo americano pressionou para que barreiras, exatamente, para que barreiras quebrou de crédito, barreiras, mas que eram defendidos pelo lado também, falou, deixa tudo livre. Exatamente. Eu não quero barreiras, não quero regulação. Ganharam rios de dinheiro com isso. Porque a não regulação, um dia a gente vai se regular sozinho. Exato, exatamente. E este é um exemplo que você pegou muito bem de como essa matriz de pensamento que você descreveu muito bem, né? Ou seja, eu tenho aqui a minha teoria e eu vou forçá-la na realidade, né? Veja bem, isso é precisamente o que está acontecendo nesse caso da crise e nessa reação que eu considero, no mínimo, esdrúxula da parte dos ultraliberais de achar que aquela foi uma crise do estatismo. Veja bem. Esdrúxula não, é hipócrita, vamos ser mais firmes. Não. Eu chamaria de... Porque no final ela é assim, tipicamente ideológica. Exatamente. E em que sentido? Incorre no mesmo erro. Exato, exato. Deixa eu me mostrar. Mas veja como, para que eu divirja de você, veja como nós continuamos em pleno século XXI com o mesmo problema desse racionalismo ideológico que diz o seguinte: se a minha teoria é boa, e eu julgo que a minha teoria é boa, então se alguma coisa dá errada na prática quando eu aplico, não tem nada a ver com a minha teoria. É um problema dessa coisa chata aí da realidade. Esse exemplo dos marqueteiros, né, dos defensores radicais, dos ultradefensores radicais, de uma espécie de abolir o Estado, abolir regulações, abolir tudo, nada faz sentido e tal, nada disso faz sentido, é um bom caso. Eles olham para uma situação como essa e dizem assim, o erro não está no fato de que todas as barreiras foram abolidas, todo mundo no mercado ganhou milhões e bilhões de dólares, depois tudo quebrou e aí eu faço o que? O erro foi o Estado. É um exemplo claro de como o sujeito olha assim, a minha teoria está certa, se ela dá errada quando eu aplico na prática, é um problema da prática. A realidade está errada. Mas nós temos exemplos concretos disso em vários lugares. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo um pouco distante no tempo e a gente traz mais para frente. Na década de 1960 e 70, o modelo econômico que foi implementado pelos governos trabalhistas, né, da esquerda britânica era uma versão muito exacerbada de um estatismo do estado de bem-estar social. Socialização e nacionalização de companhias, tudo era público, tudo era estatal, não tinha nada que não fosse estatal. A Inglaterra das décadas de 60 e 1970 era uma espécie de Cuba com monarquia erudita. Assim. Tem que pensar que teve a guerra, né? Sim, exato. Existe tem um contexto para isso. Mas qual foi o resultado final disso? Bom, o resultado final disso foi que em 1979 a Inglaterra está quebrada pedindo dinheiro emprestado para a FMI. Quebrado. A economia está absolutamente quebrada. Não tem salvação. Repara, em nenhum lugar em que esse estatismo, a ideia de que todas as empresas, ou que a imensa maioria das empresas devem ser estatais, ou que é o Estado que deve desempenhar a função de indutor, determinando campos de atuação das empresas. John Maynard Keynes. Vem numa vertente muito deturpada, mas vem numa vertente muito deturpada porque Keynes está lidando com um contexto de intervenção imediata numa situação, contexto de guerra. Então, é por isso. E não que eu acho que depois se perpetuou. Exatamente, não como modo de condução da vida econômica. Né? Veja, e aqui não é, de novo, como a gente está conversando aqui nessa troca de ideias, não é uma questão de atacar o estado de bem-estar social. Não, claro. Que daria um outro programa. Né? Mas como está vinculado a bandeiras de esquerda e direita que nós estamos discutindo, é importante mencionar isso. Repara, a Inglaterra tem essa experiência. Essa experiência de um Estado inchado controlador de áreas econômicas deu errada também quando a direita tentou fazer isso. Governos tradicionalmente vinculados ao que a gente chamaria de direita, mesmo em países autoritários, praticaram isso. Uma espécie de capitalismo. Exatamente. Praticaram isso. E dá errado. O Brasil viveu essa experiência, o milagre econômico, exatamente. Depois, Na experiência recente do Brasil, alguns economistas fizeram essa observação lá em 2008
em 2009, em 2010, em 2011, em 2012, em 2013, em 2014 e em 2015, dizendo, veja bem, eu comecei em 2008 com a crise econômica, vim até agora, porque é um ponto de virada do governo brasileiro até então. Tá? Até 2008 não era assim. Os governos brasileiros acharam por bem, a administração federal brasileira, que era assim, nós vamos ter agora uma nova matriz econômica. E o que os gestores públicos brasileiros desse período, de 2008 a 2015, pensaram? Nós vamos gastar dinheiro do Estado escolhendo as empresas que vão promover esse modelo. É um modelo que o Brasil tinha feito na ditadura sem tirar nem pôr. É exatamente o modelo da ditadura militar brasileira. Só o BNDES, esse é um dado que foi mencionado numa matéria extremamente importante feita pela revista Carta Capital em 2016. Só o BNDES tem perto de 1 trilhão, 965 bilhões, 1 trilhão de empréstimos, de dólares, de empréstimos ditos sigilosos para empresas brasileiras e internacionais, para promover a coisa. Ora, o que era de se esperar num período desses, então, com tamanhos tão vultosos de investimentos? Nossa, o país está com pleno emprego, estourou o desenvolvimento. E não, o que aconteceu? O país naufragou, a economia brasileira foi destruída em 7%. 7% da economia brasileira desapareceu, simplesmente desapareceu. Reparem, no entanto, qual é a resposta das pessoas. Coisas, né? Existiu o pleno emprego até existiu em função 2014, do ajuste. Não é isso? Existiu. Então, assim, as duas coisas aconteceram, Não, né? aí eu vou discordar de você. Porque existiu em função do modelo econômico adotado até 2008. Os dados estatísticos mostram claramente que de 2010 para frente, a trajetória, isso é muito importante quando você avalia dados da economia, a trajetória é mais importante que o retrato pontual do momento. A trajetória já indicava, isso não é sustentável. Não, pode até ser, mas estou falando, né? Aconteceram as duas coisas no sentido de, até 2014, a gente praticamente tinha pleno emprego. Se eu não me engano, 2013 ou 14? Sim, 14. Isso. Era pleno emprego. Então, aconteceu uma coisa e estava acontecendo outra também. Sim, eu acho que mas o que é importante é mostrar o nexo de causalidade. O nexo de causalidade é que a situação econômica positiva do Brasil é devida, entre vários outros fatores, a bons acertos de sucessivas gestões na administração federal até os anos de 2008 e 2009. Pega vários partidos, inclusive, pegam administrações diferentes. PMDB, PSDB e PT. E PT, exatamente. Mas independente dos partidos, há acertos e erros em todas elas, mas a administração que vai de 2003 a 2008, ela é bem sucedida em manter um crescimento sustentável, ao passo que o modelo novo implementado em 2008, 2009, ele tem uma concepção diferente. Assim, nós temos, e eles usaram inclusive isso, eles quiseram dar um nome, veja que bonitinho, nós temos uma nova matriz econômica. Nós temos uma teoria e a nossa teoria mostra que tem que funcionar assim. Deu errado. E o que eu achei, deu profundamente errado. E o que eu achei interessante foi que quem analisasse os discursos dos defensores dessa política ao longo de 2015 e 2016, quando o fracasso já era retumbante e consolidado em números e na vida concreta e real das 12 milhões de pessoas que perderam seus empregos, via essas pessoas dizendo assim, não, o erro foi que saíram da rota. O governo saiu da rota, desistiu da nova matriz econômica e foi isso que causou o fracasso. Repara como é exatamente... Com o Levy. A ideia do Levy. Exato. Repara como é exatamente talvez a gente ideia. esteja muito perto da situação, na minha opinião, para a gente tirar uma conclusão final disso. E talvez a gente esteja entrando demais agora numa coisa específica. Claro. Mas eu acho que a gente está muito perto da situação, na minha opinião. Tá? Para tirar, foi isso, foi aquilo, foi aquilo outro, etc. Eu queria voltar um pouco... Quando a gente estava falando, a gente voltar um pouco para essa origem, da gente estar falando da vontade de transformar o mundo e não é a vontade de não transformar, mas a vontade de desacelerar a transformação do mundo. Vamos chamar assim? Claro. E que essa talvez seja a base dos dois olhares. Não, claro. Podemos ir nessa? Claro. E eu queria saber como que você vê esse pêndulo que o mundo fez de 2008 para cá, aí sim, mas desse ponto de vista um pouco mais, vou chamar filosófico, ou emocional das pessoas, da direita e da esquerda, do progressismo e do conservadorismo, etc. As urnas, não é só no Brasil, né?
sendo explorado também por gente que não é de direita, que é populista só, tá certo? Como é que você olha esse panorama? O que você acha que está acontecendo no Brasil e no mundo nesse sentido? Não, eu acho que esse tema do ressurgimento, especialmente considerando o que acontece com os Estados Unidos a partir dos anos do Tea Party em 2008, especialmente depois da crise de 2008, que ele surge em 2009 para frente, uma grande força de um movimento populista, ultralibertário por um lado em algumas ideias econômicas, mas extremamente conservador em algumas questões de costumes. Conservador eu estou usando aqui não no sentido do esclarecimento quase político que nós fazemos. Não é exatamente. Isso? Não é nem conservador, exato, reacionário. Né? Tem uma série de... Tem uma amálgama, tem uma mistura muito peculiar, mas ele deu assim, uma espécie de pontapé inicial de algumas das reflexões sobre esse fenômeno. Nossa, o que é esse tipo de, vamos chamar assim apenas por convenção, direita que está aqui nos Estados Unidos agora? Isso acabou se concretizando, digamos assim, se concretizando no cenário político americano com uma presença expressiva desse grupo aparentemente marginal e aparentemente de raiz e meio fora das instituições, radical, acabou se concretizando numa presença institucional muito forte. Vários deputados e congressistas, né, e senadores que desbancaram políticos republicanos tradicionais. Tá? Bom, a isso veio a se somar uma surpreendente reação do ano de 2015 para 2016, com um crescente sentimento antimigratório na Europa e com a vitória da tese da saída do sim, pela saída da Grã-Bretanha, né, do Reino Unido, da União Europeia, o chamado Brexit, né, a saída dos britânicos da União Europeia, que foi encarada como também uma espécie de populismo popular, um populismo de direita, e a isso veio somar, no contexto brasileiro, latino-americano, alguns resultados eleitorais da eleição municipal de 2016, como em outros lugares. E aí, você menciona aqui também a Argentina do Macri. Então, aí, o que a gente tem nisso? A gente tem uma espécie de saco de gatos, né? Uma espécie de saco de gatos que me parece um bom case, digamos assim, um bom objeto de estudo para você avaliar como esses termos são mal aplicados, coisa que a gente falou bem no início da nossa conversa. Repara, será que você vai considerar alguém que defende eficiência na gestão, que defende que quando um certo serviço não está sendo bem prestado pelo setor público, ele pode ser oferecido em parceria com a iniciativa privada ou transferido para que a iniciativa privada preste-o? Será que você deve considerar um fenômeno como esse, ou um fenômeno como, olha, nós precisamos ter controle das contas públicas para garantir os bons desempenhos de outras áreas da política? Será que você deve considerar isso como um fenômeno dessa direita populista? Esse é um primeiro amálgama que eu vejo. Em si, acho que não. Exatamente. Em si, não. Exatamente. Depende de como isso vai ser usado e em favor de quem, mas exatamente. Em si, não. Esse é um primeiro elemento. Eu gosto muito de um exemplo que um economista gaúcho chamado Oded Cunha costuma dar, que é o seguinte: reparem que o programa do Partido Trabalhista, portanto de esquerda, né, australiano, tem no seu primeiro elemento, a sua primeira página, está lá assim, responsabilidade fiscal. Sem isso, não tem conversa. No entanto, o Brasil ficou extremamente preso a uma ideia de que manter as contas equilibradas é quase o mesmo que você, enfim, montar campos de concentração. A imprensa brasileira, sobretudo, é muito viesada no modo como ela apresenta essas questões. Eu não sei se é por desinformação da parte dos repórteres econômicos ou o quê, mas os repórteres econômicos vendem a ideia de que um governo preocupado em estabilizar as contas é, digamos assim, a instauração do fascismo, né? Isso é de um delírio inacreditável. Partidos progressistas de esquerda em lugares desenvolvidos tomam a ideia de responsabilidade fiscal e de organização das finanças como um elemento indissociável da estabilidade democrática institucional e de boas políticas públicas, inclusive aquelas voltadas para as questões sociais, né? Então, de um lado, eu primeiro separaria
elementos das vitórias municipais de alguns grupos identificados com essa pauta e a agenda do Macri, por exemplo, na Argentina, eu separaria isso de outros fenômenos populistas, como é o caso do Tea Party, a esdrúxula candidatura de Donald Trump ao longo de 2016, e uma parte dos apoiadores do Brexit. Na França. Exato. Isso, na Alemanha. Exato. Certo? A associação... Então existem coisas... É que está acontecendo simultaneamente. Não quer dizer que necessariamente tudo é a mesma coisa. Posso dar um exemplo para pegar essa sua observação importante pelo seguinte: colocar a vitória de Macri na Argentina e do prefeito João Dória em São Paulo como parte do mesmo fenômeno que a ascensão de uma direita radical quase irracional nos Estados Unidos, não faz sentido. É o caso do Trump, ou a vitória do Brexit, não pelo Brexit em si, mas pelo apoio de segmentos nacionalistas xenófobos, que não foi todo o Brexit, foi uma parte apenas dos seus votos, né? Colocar esse fenômeno como a mesma coisa é mais ou menos como dizer que a ditadura chavista que prendeu, encarcerou e matou pessoas é a mesma coisa que a ascensão do Tony Blair na Inglaterra. Quer dizer, até aí está não correto tem nada, mesmo. realmente não tem nada. Agora repare repare que não, você disse que está correto, nós estamos de acordo quanto a isso, talvez um bom número de ouvintes concorde com isso, mas repare que a imprensa brasileira e internacional é insistente em identificar certos traços disso. Eu vi em revistas muito prestigiadas no Brasil, pessoas que passaram, articulistas e jornalistas que passaram os anos de kirchnerismo com censura, mordaça da imprensa, né, fechamento de instituições, né, corrupção deslavada, sem dizer uma palavra, chamaram o governo Macri de populista. Quer dizer, por que exatamente? O Macri tem uma série de problemas importantes para se discutir, mas ele não faz parte desse fenômeno. E é curioso que, no momento em que regimes autoritários como o chavismo na Venezuela se consolidaram, ninguém teria a atitude delirante de acreditar que isso fazia a mesma parte de um contexto de consolidação de posições progressistas, como a vitória de Gerhard Schröder na Alemanha, um social-democrata, ou de Tony Blair, né, na Inglaterra, trabalhista. O Tony Blair sem a guerra do Iraque, por enquanto, né? Depois é que teria um problema com a sua adesão à guerra do Iraque. Então, repare, em primeiro lugar, essa é uma distinção importante de fazer. De outra parte, outra questão é compreender o seguinte: esse populismo de direita, que eu prefiro usar esta expressão, este populismo de direita, cujas notas características, né, os traços definidores seriam um anti-intelectualismo, um pendor autoritário, um certo tipo de fanatismo ideológico por certas teses que eles não levam em consideração nenhum dado em contrário. Pode ser recusar a ideia do aquecimento global, mudança do pode clima. ser a ideia de que os imigrantes são todos terroristas, a despeito de estudos e provas e dados do quão positiva é a imigração para a economia, para a sociedade, para as instituições e tal. Então, de um lado você tem essas notas, algumas notas características disso, e é assim, como compreender isso no quadro do que nós estávamos falando? A verdade é que de tempos em tempos, populismos e tendências autoritárias, ou à esquerda ou à direita, ou para um ou para o outro lado do espectro político, surgem. Isso é verdade. Assim como a América Latina viveu uma explosão de populismo de pendor supostamente progressista de esquerda nos anos 2000, início dos anos 2010, com regimes que por vezes descambavam em autoritarismos muito pontuais, né? O caso do Equador, por exemplo, mas por vezes descambavam em um autoritarismo com prisões arbitrárias, fechamento de instituições, cerceamento das liberdades individuais, quando não gangues de assassinos soltos pelas ruas, como era o caso do chavismo, né, que tem uma gangue de motoqueiros soltos pelas ruas que assassinam e matam as pessoas, como aconteceu em 2014 nas manifestações anti-governo, né? São grupos ligados ao chavismo que chacinam as pessoas nas manifestações. Isso foi um fenômeno
do populismo supostamente de esquerda, daquele período dos anos 2000, 2010. Agora nós estamos num período em que pendendo para o outro lado. Exato. Mas bebe aonde? Bebe Aonde sobretudo que bebe? no rancor. Isso. Essa é a fonte fundamental. As pessoas atribuem a crise de 2008, exato, mas a de onde injustiça vem? social ter aumentado, não é isso? Exato. Eu não sei se faz sentido no seu olhar e que as pessoas veem que a vida deles está ou piorando ou estagnada, certo? E que precisa mudar. E aparece alguém que fala, eu tenho caminho. Exato. Repara, um paralelo interessante para a gente perceber isso. Quem era o eleitorado fundamental que garantiu o sucesso nas prévias de Donald Trump em 2016 e que garantiu parte do sucesso de campanha eleitoral dessa vertente radical populista do Partido Republicano nos Estados Unidos? O eleitorado branco, trabalhador, pobre, classe média para baixo. Que vem piorando de vida nos Esse é Estados um Unidos. eleitorado que você tradicionalmente imaginaria que é um eleitorado que a esquerda quer disputar. Que aquilo que convencionalmente é o que chama-se de esquerda, vamos chamar aqui dos progressistas, a bandeira progressista, os partidos progressistas deveriam ter essa base. Né? Os movimentos operários são tradicionalmente... com exceção do branco, trabalhador, com exceção do branco, né? Mas assim, mas se você pegar, trabalhador teoricamente deveria estar... Esse é um elemento que não faz sentido, por exemplo, nem na Europa nem nos Estados Unidos. O universo de pessoas que compõem aqueles a quem se dirige a mensagem da esquerda tradicional, marxista ou não, sindicalista ou não, o elemento étnico nunca esteve colocado. Ele se dirigia ao trabalhador, e o trabalhador europeu era o trabalhador branco. Nos Estados Unidos também tem um componente também a mais que o componente étnico. Mas o que é interessante é ver isso. E aí fica a pergunta, por que o trabalhador, por que o operário, por que a classe média baixa, né? Por que esse universo eleitoral manifestou-se na Inglaterra, né, no Reino Unido, né, contrário à União Europeia, e por que ele se manifestou contrário, por exemplo, a políticas democratas ou a candidatos republicanos mais palatáveis, mais centristas, né? Em parte, essa explicação tem pontos de convergência, tanto para o fenômeno europeu quanto para o fenômeno americano. Que ponto de convergência é esse? Há, de fato, com o fenômeno da globalização, com o fenômeno, né, da desregulamentação dos mercados de trabalho, das novas configurações desse trabalho, há, de fato, um prejuízo real, sensível, para as populações, né, dessas camadas que não estão inseridas nos booms das novas tecnologias e em outras ondas todas. Né? Então, há isso. Não entender que para um trabalhador britânico do interior, que não é o cara cosmopolita, né, o eventual amigo aqui do nosso ouvinte que, puxa, tem um amigo inglês que estuda na London School of Economics, etc. O cara que está lá, que é trabalhador de fábrica, etc. Está vendo o seu emprego desaparecer, porque tem livre chegada de imigrantes do leste da Europa e agora ele está ganhando mal pra caramba, quando não está desempregado. Não por isso, mas ele associa. Por isso, não, aí é que está. Por isso, porque a relação é imediata, esse é que é o elemento. O sistema capitalista funciona assim também. Há uma ilusão da nossa parte de achar que a gente vai abrir as portas, como a Inglaterra de fato abriu as portas para esses novos imigrantes em função da União Europeia, e que isso não altera as configurações de trabalho. Altera. Tem resultados altamente positivos e resultados altamente negativos. Assim como a introdução de novas tecnologias altera o resultado de trabalho. Quantas funções de trabalho não desapareceram ao longo do século XIX e XX em função de novas tecnologias? Isso é bom e isso é ruim. Qual é o peso? Então, é um fato incontornável da realidade política que a realidade da União Europeia permite isso. O sujeito que está vendo essa relação... uma questão importante que surgiu na campanha do David Cameron em 2015, quando ele foi eleito com uma grande votação, uma expressiva votação, primeiro-ministro do Partido Conservador, Partido Tory, foi que, bom, de fato, ele se gabou na campanha de ter criado o maior número de empregos novos na Inglaterra desde os anos 80. Foi um fato, isso era um fato incontestável. Só que o que os dados também mostravam?
que uma imensa porcentagem desses novos empregos criados estava com quem? Com os imigrantes. Então, não é um elemento, assim, digamos assim, frouxo, inventado por um maluco direitista. Isso é um elemento, um dado real, comprovado. Né? Como lidar com isso? Né? As sociedades democráticas precisam ter instrumentos para lidar com essa nova configuração do trabalho e elas não souberam fazer isso. Nós não conseguimos, enquanto sociedade democrática civilizada, nós não conseguimos lidar com essa nova configuração do trabalho. E isso gerou um rancor muito expressivo, tanto no caso do Brexit, como ocorre no caso dos Estados Unidos, uma base do Tea Party, uma base do que foi o fenômeno trumpista que nós vimos ao longo da campanha das primárias do Partido Republicano. Um pouco desse fenômeno se deve ao fato de que trabalhadores de setores convencionais perderam seus empregos e perdem esses empregos por uma nova configuração do mundo do trabalho e da demografia americana. Quer dizer, olhar para a demografia americana e negar que existe uma nova realidade e que essa realidade tem a ver com entrada de novas tecnologias, abertura de mercados e nova demografia com imigrantes, é negar os fatos. Agora, por que disso resulta aquele rancor? Teoricamente, os partidos de esquerda que deveriam se aproveitar, vamos dizer, no mau sentido da palavra, no bom, tanto faz, mas dessa sensação, já que é o ideário liberal é que criou essa nova configuração. Exato. Tá certo? Não estou dizendo se é bom ou ruim, mas Exato. Ajudou a criar. Por que é que as pessoas, na verdade, pendem para o outro lado? Não, entendo, e é bom que você tenha feito essa observação, porque nos permite mostrar como aparentemente deveria ser assim, mas não há nenhum fundamento para ter essa expectativa de que fosse assim. Em primeiro lugar, pelo seguinte, a história nos mostra que não foi assim. Né? Por exemplo, quando grandes contingentes da população europeia se viram desempregados, na miséria, numa situação relativamente catastrófica, quando não expressivamente catastrófica, em função de guerra ou em função de crise econômica, como é o período que vai de 1929 até o pós-guerra, exatamente, para que lado foram? Para a direita, né? Exato. Não é nem para a direita, é para o totalitarismo. Extrema direita. Para o totalitarismo populista da extrema direita. Né? Agora, reparem, portanto, não é por acaso, é porque esse ideário totalitário, populista, autoritário, que essa extrema-direita apresenta, ele é um ideário sempre e invariavelmente antiliberal, de controle a pauladas do mercado, de controle a pauladas das regras da sociedade, de eliminação de tudo que possa parecer ameaça a esse público estável. Né? Levanta barreiras. Exato. Então, ir para esse lado ou ir para o lado da extrema-esquerda, que também é antiliberal, anti-mercado, né? Com pauladas nas regras e a gente decide e tal, digamos assim, é a configuração dada, são as opções dadas. Né? Então, de um lado, nós temos essa experiência histórica, nós sabemos que é possível que nessas situações o pendor político vá para o lado do populismo que tenta resolver a porrada. Se aproveita mas dessa... mas há uma outra lição interessante, que é o seguinte, né? Sempre que as instituições falham em dar as respostas democráticas razoáveis, sempre que elas falham em garantir certa institucionalidade para o processo político, o que acontece nessa brecha, o que há de comum aqui, é a ideia do questionamento do sistema inteiro e da instituição inteira. Né? Então, esse é um outro elemento interessante. Por que a esquerda não se beneficiou disso? Por que uma parte do que convencionalmente se chama de esquerda não se beneficiou disso? Porque uma pequena parcela apenas da esquerda resolveu adotar um discurso radicalmente anti-mercado, um discurso de regulamentação pesada de tudo, e um discurso que julgava que então dava para você eliminar essa experiência da nossa história e simplesmente impor assim, bom, vamos jogar do zero. Que parcela é essa? No caso dos Estados Unidos, foi a pré-candidatura de Bernie Sanders, do senador Bernie Sanders, do Partido Democrata,
que se auto-identificava um socialista lá, e a liderança política de Jeremy Corbyn no Partido Trabalhista. Né? Os dois representam uma visão de esquerda que é o seguinte: vamos retornar a uma esquerda estatal sindicalista dos anos 60, 70, pré-nova esquerda, pré-esquerda que se abriu, pré essa esquerda New Labour, pré essa esquerda que se identificou com a ideia de, ok, o capitalismo é isso mesmo, o mercado funciona, o que nós precisamos é ter políticas sociais. Minha observação agora, por conta e risco da minha análise dessa situação, talvez uma das razões pelas quais essas propostas não tenham tido mais sucesso ainda, porque veja bem, Jeremy Corbyn é popular, se mantém na liderança né, de maneira muito peculiar lá, apesar de ser um sujeito que defende abertamente o chavismo, por exemplo. Né? Ele defendeu de maneira, a meu ver, escusa os inúmeros casos de antissemitismo radical do seu partido trabalhista, que está infestado de antissemitas por conta dos conflitos na Palestina. Né? Então, repara, no Oriente Médio. Então, por que esse sujeito não teve mais êxito e por que Bernie Sanders não teve mais êxito nos Estados Unidos? Me parece que é porque o fracasso da esquerda estatizante, essa sindicalista estatizante, é muito recente. Né? Está ali nos anos 60, 70 e 80 a versão do que esse Estado representa. Né? Então, uma das versões é esse modelo não deu certo. Ocorre que essa tentativa de modelo não foi suficientemente apelativa para esses setores populares, em parte porque o fracasso desse modelo está muito perto, né? Em parte porque há um consenso ideológico, e esse é o segundo fator, há um consenso ideológico no plano das ideias, hoje, nas democracias liberais avançadas, em torno de alguns consensos progressistas, alguns valores progressistas básicos, que qualquer pessoa esclarecida vai compartilhar. Tá? Os valores dos direitos humanos, os valores né, das igualdades individuais, os valores, portanto, de um certo pluralismo. E o que essa direita populista soube fazer? Soube fazer vincular situação econômica frágil com essa agenda de valores e mobilizar uma população pouco esclarecida contra essa agenda, vinculando essas duas coisas. Viu? Eles ficam falando de igualdade, o resultado é que o mexicano pega a sua vaga. Eles ficam falando de igualdade, o resultado é que as mulheres tiraram o trabalho dos homens. Faz sentido. E aí você... Então, é uma combinação de fatores... Disso, sabe fazer essa ligação a esquerda não fez espúria, né, vamos dizer assim. Exatamente, exatamente. Uma ligação espúria que essa direita populista não teve pejo de fazer. E aí o resultado é eletrizante, porque o sujeito olha, é verdade. Parece que tem uma solução. Assim como, por exemplo, dizer que na verdade, como apareceu durante a campanha de 2016, da campanha eleitoral americana, acusarem a Hillary Clinton e o seu marido, o ex-presidente Bill Clinton, de pertencerem a grupos satanistas, querem destruir a Igreja Católica. Não tem a menor ligação com a verdade, com redes os fatos. De não sei mais o que lá, de escândalos sexuais. Quer dizer, você joga com uma massa de desinformação muito grave, mas que mobiliza um núcleo de temas de valores, e conecta e faz essa conexão explosiva com a situação econômica delicada. E se aproveita disso. O que é catastrófico para mim, o que é realmente dramático para mim é o seguinte: o conservadorismo esclarecido, que deveria estar preocupado com soluções concretas, prudentes, ponderadas para os problemas que surgem aqui e agora. Está sendo atropelado, Exatamente, pensando na preservação do tecido social e das instituições, está sendo atropelado por esse populismo de direita. Lá nos Estados Unidos, os republicanos estão votando, declarando voto na Hillary. Exatamente. Os líderes para falar, pelo amor de Deus. Da mesma forma, aquele gesto que nós vimos de uma esquerda que nos anos 90 se modernizou e disse, ok, nós não temos que combater mercados, não há por que ter preconceitos com a ideia de que o mercado é o melhor sistema de informação a respeito das trocas e das relações complexas que a sociedade faz. O que nós precisamos é ter boas políticas públicas, modernas, transparentes, que garantam um bom projeto
exequível de igualdade, de justiça social, etc. e tal. Essa esquerda parece também estar perdendo... social-democracia, no final... É uma versão modernizada de social-democracia que eu chamaria de social-liberalismo, né? Porque aceita o mercado de uma maneira que a social-democracia clássica não aceitava. Agora, repara, essa esquerda também perdeu espaço para um retorno a um estilo de visão econômica fadada ao fracasso. A visão econômica de Bernie Sanders resultaria num fracasso que não duraria 3 meses. A visão econômica de Jeremy Corbyn é insuficiente para gerir um sindicato, que dirá uma nação como a Inglaterra. E, no entanto, nós estamos assim, será que os partidos convencionais estão ameaçados por essas figuras populistas de esquerda e de direita? Eu acho uma coisa interessante, a gente está colocando, então, a gente está num momento estranho, né? Sim. Vou definir assim, um momento do mundo estranho. Né? A crise de 2008 botou em questão um monte de coisa, piorou a vida das pessoas de uma maneira geral, surgem salvadores da pátria, né? Tentando resolver de uma maneira simples, parecendo problemas complexos não têm soluções simples, tá certo? Mas fingindo que consegue, etc. Para onde você acha que a gente está indo? Essa é uma pergunta difícil, porque a gente tem... Se coloca pessoalmente, Claro. não no sentido vai ser assim, mas assim, Claro. qual é o teu sentimento? Se você me permitir, eu gostaria de mencionar um tipo de resposta que eu acho sensacional, que é a resposta de uma pessoa cética, e de um dos meus heróis filosóficos, né? Em 2015, eu tive o privilégio de estar com o filósofo britânico John Gray, no Brasil. Ele veio a convite do Fronteiras do Pensamento, do qual eu sou um dos curadores, sou assistente da curadoria lá do Fernando Schiller, e nós convidamos o John Gray com um pouco de entusiasmo em função dessa posição cética, esclarecida dele, assim. E perguntamos então no palco, assim, num dos debates que eu tive com ele, perguntei ao John Gray assim, bom, mas como é que você vê essas configurações agora? O que você descortina diante de nós? E ele me respondeu assim, o passado. Eu, como assim? O que se descortina diante de nós é que no futuro, se nós olharmos assim com um pouquinho mais de longo prazo, nós teremos exemplos de governos bem e mal sucedidos, nós teremos exemplos de irrupções irracionalistas, mas também de ótimos avanços e progresso social. Nós teremos guerras, mas nós também teremos em outros lugares, em outros momentos, tempos de paz. Claro que essa resposta parece estranha, talvez o ouvinte queira dizer assim, como assim? E o que eu quero dizer com ela, se eu entendi bem o espírito do John Gray, e como sou fã dos seus livros, creio que entendi pelo menos um pouco, o que ele está dizendo é assim, não existe modelo teórico, modelo filosófico nenhum que possa prever resultados precisos com relação à expansão. E assim, não há nada na história política, se a gente estudar a história política da humanidade, não há nada que a gente possa tirar de lição que seja mais seguro do que isso. Olha, de tempos em tempos, nós teremos ondas para esse lado e para aquele outro. Continuaremos humanos. Continuaremos isso, precisamente humanos. Agora, de curto prazo e olhando os cenários governamentais, aí sim nós podemos fazer avaliações, né? Aí sim, de curto prazo, há um início de sugestão, há uma sugestão de que nós estamos indo por um caminho de, contextualmente na América Latina, recusar regimes autoritários, de pendores autoritários que querem cercear a liberdade de imprensa, querem cercear a iniciativa privada, a iniciativa dos indivíduos no mercado, né? Há um pendor para esse lado, combinado, né, com um novo populismo perigoso, aí sim, porque pode servir para ir para qualquer lado ideológico, inclusive para lado nenhum, ou seja, aventureiros, tá? Que é essa combinação explosiva de questões de valores que podem ser facilmente mobilizadas. A grande preocupação é como é que valores e agendas políticas identitárias vão se configurar nos próximos anos. Questões de gênero, questões étnicas, questões de minorias e de imigrantes, questões religiosas. Né? Um caso brasileiro que independe de governo e de administração local ou nacional é o seguinte: com uma crescente população religiosa de perfil muito delimitado de evangélicos neopentecostais, qual é o resultado disso do ponto de vista político? Porque, de um lado, se você é um democrata, você está comprometido com a ideia de que essas pessoas têm voz na vida política, ela se expressa pelo voto, e se eles decidem... têm o direito. Exato. Por outro lado, se você
é um democrata que tem apreço por certas instituições e um modo de funcionar das instituições, você não quer que certas pressões deste ou de outros grupos venham a deformar uma certa concepção do Estado democrático tal como a gente concebe. Nós vamos voltar para aquela Exato. história. Um grupo que acha que tem o caminho, Exato. não pode acontecer. Exato. Tem o direito de se expressar, Exato. tem o direito de participar, mas ele não pode achar que o caminho dele, a opção dele, Exato. deve ser imposta aos outros grupos. Que aí já não estamos mais falando de democracia, Exato. mesmo Exato. que tenha sido conquistado Exato. pelo voto. Exato. Quem você acha que nós somos, seres humanos? Nós somos a criatura descrita por Hamlet, na grande tragédia shakespeariana, quando Hamlet, peço desculpas ao ouvinte por apenas parafrasear uma passagem tão bela, mas que está lá no Hamlet. Eu recomendo a tradução do Laurence Flores Pereira, que está publicado no Brasil pela Penguin Companhia das Letras. É um belíssimo trabalho de tradução. Lá pelas tantas, Hamlet, nas suas grandes inquietações, hesitações, diz assim, algo como o seguinte: mas que bela figura é o homem, né? Quão ágil no raciocínio, quão belo nos movimentos, quão esplendoroso nas suas formas, etc, etc, etc. E, no entanto, somos apenas pó. Quer dizer, essa imagem hamletiana, ela me dá uma sensação de equilíbrio. Talvez alguns possam pensar numa coisa um pouco mais desesperadora, mas eu me sinto tão reconfortado por essa imagem hamletiana que Shakespeare nos oferece, que é a seguinte: é verdade que nós temos essas capacidades racionais todas, é verdade que o nosso intelecto conhece tudo isso, é verdade que nós devemos inclusive nos maravilhar com essas coisas todas, mas não se esqueça, nós somos finitos, limitados, mortais, contingentes, passageiros, e talvez a melhor lição que a gente possa tirar do que talvez exista de bom nesse pensamento liberal conservador que eu procurei expressar aqui nos seus autores mais relevantes, seja justamente isso, prudência e, olha, nunca se exalte demais nem para um lado nem para o outro, né? Um pessimismo radical, assim, não leva a nada, achar assim, somos pó, nada vai dar certo, não leva a nada. Do mesmo modo como uma celebração do homem e das suas faculdades já nos levou a terrores bem preocupantes, como nós comentamos a respeito do século XX. Boa!